Olá, está tudo bem? Eu estou. Abre-se. Deixa. Olá, está tudo bem? Eu estou. E vocês, como é que estão? Com este frio lindo que está. Está tudo mesmo bem, não está? Então onde é que andam vocês? Deixa-me aqui consertar o meu cabelo. Isto já não tem conserto. Então onde é que vocês andam? Não andam em lado nenhum. Liliana Leirião, boas noites. Quem mais ninguém está aí para dizer boa noite? Tudo bem, senhor Fernando? Tudo bem, senhora Liliana? Já está a aparecer as pessoas. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Cláudia Figo, Maria Zélia Ferreira, boa noite. Wanda Jerónima, boa noite. Maria Edith, boa noite. Beijinhos para ti, Edith. Esteja tudo bem. Eu acho que isto não foi partilhado como deve ser. Pois não? Dete Margarida, boa noite, filha. Teresa Neto, boa noite. Então como é que estamos todos? Estamos bem? O que é? Que andaste a fazer? Estás aflita? Lourdes Tavares, boa noite. Nélia Capela, boa noite. Há tanto tempo. Como estão todos? Estava a ver se pescava. Isilda Santos, boa noite. Beijinhos. Mais quem? Lourdes Queiroz. Ok, boa noite, Fernando. Partilhei pelo o outro Facebook dele. Mário Henriques, não recebi nada, mas estás aqui, vês? E não recebeste nada. Olha, se tivesse recebido. Diolinda Gonçalves, boa noite. Susana Batista, boa noite. Lina Marques, boa noite. Lourdes Ferreira, boa noite. Boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem. Anselmo, boa noite. Maria de Souza, boa noite. Tulia Veloso Henriques, boa noite. Graziela Calado, boa noite. Fernando, como está? E boa noite para todos. Abraço de luz. Lourdes Ferreira, boa noite a todos. Amor e gratidão.
Mónica Gomes, boa noite a todos. Está tudo bem com o irmão? Já partilhaste? Obrigada, filha. Então hoje vamos fazer a oração, que hoje é a sessão de oração. Alzira Santos, João Batista, boa noite. João Batista, ainda tens que esperar um pouco. Sónia Souza, boa noite. Vamos aí partilhar uns com os outros, porque eu acho que não partilhei. Olá, Fernando, olha por mim, obrigada. Quem é que olha por mim? Rosário Santos, boa noite para todos nós, abraço fraterno, saúde, amor e gratidão. Lourdes Tavares, boa noite. Joaquim Bastos, como vais? Uma boa noite para todos, um abraço, Fernando. Elisa Domingos, então, como é que vais? Estrofina Mor, boa noite. Maria Coutinho, olá, boa, irmão Fernando, está tudo bem consigo? Vai indo. Manuel Figueiredo, olá, boa noite. É a Graciete Conceição Ribeiro, boa noite. Márcia Teodoro, boa noite. Mas já não estão as pessoas que estavam. Boa noite, Márcia Teodoro. Mónica Morato, boa noite. Elisa Domingos, estou bem, obrigado. Sr. Fernando, brevemente vamos visitá-lo, está bem. Boa noite a todos. Engraçado neste telefone. Eu trouxe o telefone errado. Eu acho que este eu tenho WhatsApp. Temos assim as mãos que é para orarmos todos. Vá. Então como é que têm passado? Como é que tem sido a vossa vida? Espero que tenha sido bem. Ouve-se bem? Vê-se bem? Está tudo bem? Ou não ouvem bem nem veem bem? Para todos os que precisam, vá, começa-se a ajudar uns aos outros. Olá, Sandra Fernandes Nenecas. Olá, boa noite. Vamos. Eu só vou ler estas. Semanas complicadas. Está excelente a ligação. Ainda bem. Semanas complicadas. Muitas complicadas têm sido a nossa vida toda. Cada um à sua maneira, a vida tem sido mesmo muito complicada. Não venhas para aqui. É a gata. Conscientes de que no mundo terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no querer e no poder. Do Espírito de Jesus Cristo e de outros Espíritos de luz,
chega até nós a força universal. Nós a sentimos em toda a natureza e ela nos conduz à luz da verdade, verdade que nós temos como baluarte fiel e firmes caminhamos ao encontro da vida para lá desta vida. O nosso agradecimento é sempre importante, estarmos gratos a nós próprios, estarmos gratos aos outros, estarmos gratos ao próprio ambiente que nos cerca e estarmos sempre abertos a que possamos ser iluminados e possamos ser envolvidos pela luz, pela energia, pela vibração, por todos os elementos da natureza, para assim nós encontrarmos a ajuda ou, de alguma forma, ao sermos envolvidos, podermos resolver todos os nossos problemas através da nossa mente, da nossa disposição, com a colaboração de todos os seres espirituais. Que a saúde seja predominante em cada um de nós, a prosperidade, que a cura seja também predominante em cada um de nós, a proteção, a fraternidade, a afinidade, a consciência, até o trabalho seja abençoado, o equilíbrio, a abundância, a tranquilidade e a afetividade, o amor, a amizade, a paz, a energia, a positividade, a evolução, que tudo isto nos cerque de tal forma que nós possamos sentir-nos bem, em paz connosco próprios e possamos resolver todos os nossos problemas, possamos ter a visão perfeita de como devemos resolver os nossos problemas, possamos ter a intuição perfeita de como devemos resolver os nossos problemas e de resolvermos mesmo os nossos problemas para não estarmos neste caminho tão parados, para sermos pessoas ativas e de alguma forma para conseguirmos chegar e atingir todos os nossos objetivos e não estarmos à espera que as coisas aconteçam. Que sejamos nós os causadores desses acontecimentos, como somos os causadores de todos os acontecimentos na nossa vida. Então, que possamos fortalecer nossos laços com a universalidade material e espiritual, de modo a haver um equilíbrio enorme, de modo a que nós possamos conseguir então ultrapassar todos estes obstáculos que se atravessam na nossa vida e a conseguirmos com maior clareza, com maior afetividade, com maior carinho, conseguirmos então de uma forma assertiva perceber Nair Salam, boa noite, abraço. Conseguirmos ser abraçados por essas energias maravilhosas que vêm em todos os lados, todos os lugares, todas as crenças, todos os sítios, que nós possamos no momento exato compreender, na verdade, por exemplo, o que é a fraternidade, o que é o amor, compreendermos como se dá a cura, compreendermos o aspecto da saúde, da prosperidade e da fraternidade e da afinidade, compreendermos a nossa própria consciência, compreendermos o trabalho que executamos, o equilíbrio, compreendermos a abundância, a afetividade, compreendermos a amizade, que é muito importante, compreendermos a paz e, de alguma forma, entendermos a energia e a positividade para nós percebermos exatamente a evolução, a nossa própria evolução e a evolução de todos os seres. Nós precisamos de compreender as coisas que nos rodeiam e as coisas que sucedem connosco para podermos realmente resolver os nossos problemas, não estarmos à espera que alguém os resolva, mas sermos nós os impulsionadores dessa resolução para chegarmos a bom porto com o nosso barco e a nossa navegação. Possamos sempre estar em estado de graça e em estado de oração, de modo a que nada nos possa prejudicar e tudo nos possa abençoar de tal forma que nós nos possamos sentir em coerência bem.
Evidentemente que todos os momentos não são momentos de felicidade, haverá sempre momentos de infelicidade na nossa vida, porque se não houvesse, a nossa vida nunca era equilibrada. Há é que saber compreender os desaires da própria vida e ao entender esses desaires há que saber trabalhar com eles. A aceitação é um problema muito grande que existe em cada um de nós que nós temos que resolver rapidamente. Aceitarmos, mas não resignarmos, aceitarmos para vencermos, para triunfarmos, para encontrarmos o caminho, para abrirmos novas perspectivas e novos horizontes na nossa própria vida. A aceitação tem de ser plena, sincera. A aceitação tem que ser sentida de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós temos que, na verdade, começar a fazer alguma coisa por nós, porque não podemos estar à espera que os outros façam alguma coisa por nós. Cada um tem que fazer por si próprio. Nós, é verdade que nos podemos auxiliar uns aos outros, mas auxiliar não é estarmos sempre dependentes desse auxílio. Nós precisamos de um auxílio rápido, um auxílio que vai e vem, não um auxílio permanente, porque senão também deixamos de ser nós próprios, deixamos de ter personalidade própria e deixamos nós próprios de sermos nós para sermos os outros. Nós precisamos de pensar em muitas coisas, refletir em muitas coisas. Hoje fala-se muito sobre o desenvolvimento pessoal, mas não se fala no que é essencial no desenvolvimento pessoal para que todos possam compreender. Então, não são claros quanto o tema em si, são pouco claros nesse desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal começa no nosso interior. Depois do nosso interior é que vem para o nosso exterior. Temos que sempre ter cuidado em termos nosso processo intuitivo equilibrado, ativo sempre, para que possamos ser intuídos pela própria vibração e por todas as forças que nos rodeiam, que estão nos nossos lares, que estão nos lugares que nós frequentamos, que estão por todos os sítios em que existe vida, que é esta Terra, e que temos que se preocupar também com ela, porque no fundo, se nós analisarmos, todos nós temos contribuído negativamente para o desenvolvimento da própria Terra ou para a Terra nos manter cá. Muitas vezes nos descuidamos com o nosso próprio corpo, nos descuidamos de nós próprios. Nós não podemos descuidar-nos com o nosso corpo. Nosso corpo é a casa do nosso espírito. Merece toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, merece toda a nossa gratidão. Para que não tenhamos assim tantas dores, temos que perceber o que é que nos causa a dor, resolvemos esse problema do que nos causa a dor, a origem da dor, e ao resolvermos esse problema, a dor desaparecerá definitivamente se nós assim o entendermos. O milagre dá-se quando nós pretendemos que esse milagre se dá e não quando queremos que o milagre se dê de fora para dentro. O milagre dá-se sempre de dentro para fora. Nós somos os grandes impulsionadores da evolução, do equilíbrio e da paz. Mas também nos podemos tornar mais facilmente os grandes impulsionadores da desgraça, da doença, da destruição, da guerra e da morte. Cabe-nos a nós fazer as nossas próprias escolhas e cabe-nos a nós compreender melhor o mundo que habitamos. Se nós compreendermos bem e não formos pelo aquilo que nos dizem, mas formos pela nossa compreensão, nós conseguimos realizar o milagre do equilíbrio, o milagre onde todos conseguem ultrapassar os seus obstáculos, o milagre onde todos conseguem estar ou ter momentos de maior paz, de maior ternura, de maior afetividade. E isso é muito importante para o homem que habita na Terra e para nós próprios. Temos que ter essa consciência mesmo para que possamos resolver todas as coisas
com serenidade, com tranquilidade, respirarmos profundamente, refletirmos nas palavras que podemos ou não podemos emanar para o espaço, porque elas terão as suas consequências, quer positivas, quer negativas, termos uma consciência autêntica de todas as coisas que vamos, de alguma forma, vivenciando e experienciando. Devemos aprender-nos a perdoar-nos a nós próprios e não estarmos constantemente a pensarmos nos acontecimentos agradáveis que passaram na nossa vida. Nós podemos impedir que eles tornem a acontecer, mas não podemos fazê-los desaparecer por eles terem acontecido e não poderemos de forma alguma estar agarrados a eles. Também temos que saber selecionar os nossos irmãos e nossas irmãs que nos acompanham. Se por algum infortúnio esses irmãos se tornam mais rebeldes, mais incoerentes e, sobretudo, mais destabilizadores e não nos acrescentam nem acrescentam nada à evolução deles e nem à nossa, nós devemos fazer um afastamento deles, devemos orar por eles no silêncio da nossa noite e do nosso dia, no silêncio da nossa mente, e orarmos por eles e não nos estarmos constantemente a preocupar, porque estávamos todos bem em círculo e de repente o círculo se desvaneceu, se desfez, se foi. Precisamos ter muita calma, muita serenidade, precisamos ter muita saúde. Saúde é um fator importante, porque nós com a saúde conseguimos refletir corretamente, conseguimos visualizar corretamente, conseguimos nos encontrar completamente connosco e com os outros. Agora, se estivermos mais frágeis, mais desmotivados, desiludidos, nós não conseguimos fazer essa tarefa. Ao não fazermos essa tarefa, evidentemente que o desequilíbrio será sempre a raiz na nossa vida. Nós não pretendemos de forma nenhuma que o desequilíbrio seja a raiz da nossa vida. Nós pretendemos que o equilíbrio seja a raiz, o pilar da nossa vida. Nós pretendemos que a luz seja sempre emanada de nós para fora. Não pretendemos que a luz seja emanada de fora para dentro. Temos que ter sempre consciência de uma coisa: cada um de nós é responsável pelos seus próprios atos. Cada um de nós pode fazer tudo, é livre para o fazer. Tem é que respeitar. Então o respeito deve ser compreendido. O que é o respeito, como respeitar e como viver em respeito. Só assim é que nós conseguiremos obter o nosso próprio equilíbrio, a nossa própria estabilidade, e só assim é que nós conseguimos vencer todas as nossas barreiras. Há que refletir, sobretudo nestes contextos do aqui e agora, do presente, das coisas que se estão a passar, das coisas que estão a aparecer, dos acontecimentos desagradáveis que nós temos conhecimento. Nós devemos ter realmente uma atenção extrema. Quando nos começam a facilitar a vida, dizendo que nos fazem, até através de todas as religiões, de todas as doutrinas filosóficas, todas as seitas, de qualquer forma, se alguém começa a dizer-nos e a se comprometer connosco no sentido de que pode fazer as coisas por nós, nós temos que ter calma e serenidade, porque isso nunca vai acontecer. Só acontece na nossa imaginação e quando nós queremos escrever um livro, e mesmo assim, ao romancearmos o livro, nós temos que ter muita cautela para que o nosso romance seja correto, coerente e para que nós possamos, de alguma forma, entender então todas as coisas que vêm a nós e que de alguma forma nos pode contribuir para toda uma evolução que nós necessitamos. Portanto, pensem, reflitam e ouçam outra vez isto que eu também tenho que ouvir, que é para poderem perceber exatamente então o que fazer. Neste dia e nesta hora, como é a nossa sessão de oração, eu vou passar à oração.
Então, todos os seres espirituais que nós autorizarmos e assim entendermos, e que de alguma vontade da parte desses seres espirituais possa haver, eles nos possam auxiliar nas nossas tarefas, auxiliar estritamente o necessário, atuar em nós estritamente no que é necessário, pois nós, com o nosso livre-arbítrio, teremos muito que fazer e muito que trabalhar, e é por isso que estamos aqui na Terra, e é por isso que vivenciamos todas estas experiências boas, mas para podermos encontrar a fonte da nossa evolução e do nosso equilíbrio, e para podermos perceber qual é a nossa função como seres humanos encarnados, seres espirituais encarnados e tornados humanos, para podermos perceber exatamente qual a nossa função na Terra, se viemos para desajustar ou para ajustar. E depois apostar-nos nessa fase, e aí sim precisamos do auxílio da espiritualidade. O mundo está desequilibrado completamente, desde a política, à religião, desde a economia, à sociedade, está completamente desequilibrado. Uma grande mudança se está dando e essa mudança precisa de ser equilibrada. Então, toda a nossa oração se dirige para todos esses lugares, para todos esses irmãos e irmãs que estão nesse desequilíbrio enorme e que precisam de se equilibrar. Aquela ajuda instantânea, aquela ajuda pontual, aquele auxílio, aquela presença pontual em que nós podemos então atuar, que nós, ao podermos atuar, saibamos atuar, para que possa haver uma maior harmonização de forças e de encontros de almas boas que auxiliem então todos aqueles que estão na Terra a se libertar do medo, da angústia, da dor, do sofrimento, a se libertarem da apatia em que se encontram, da manipulação e de todos esses pormenores que fazem a diferença para se aprenderem a libertar de modo a que consigam o seu próprio equilíbrio. Nesta fase também poderemos dirigir as nossas orações à universalidade do próprio mundo, aos elementos da natureza, à vibração, ao éter e, sobretudo, ao amor universal, à grande fraternidade. Também dirigimos a nossa oração pelos mundos habitados que desconhecemos, mas que de alguma forma temos a percepção que existem e que também há alguma dor e sofrimento nesses lugares, para que esses irmãos e irmãs possam se encontrar atempadamente e possam se dirigir aos lugares mais adequados à sua própria evolução. Que o homem seja chamado, enquanto dorme, às doutrinações, ao esclarecimento, para que ele tome para consigo esse esclarecimento, todas essas doutrinações, e para que elas possa pôr em prática. Também, enquanto dormem, possam todos ser chamados aos lugares das grandes orações e dos grandes desenvolvimentos e dos grandes conhecimentos, para que assim, ao despertar a cada dia, possam estar mais fortes, mais fortalecidos para resolverem seus próprios problemas e para compreenderem a sua própria vida. Também dirigimos a nossa oração para todos os hospitais terrenos e para que haja uma ligação com os hospitais espirituais, para que os médicos sejam intuídos, sejam humanos, sejam fraternais, para que os médicos possam estar na companhia das grandes energias criadoras, proativas, de modo a que eles possam realmente, sem grande esforço, executar a tarefa que escolheram executar. Muitas vezes nós passamos a vida a reclamar naquilo que nós próprios escolhemos, algures no tempo e no espaço. Que saibamos agradecer em todos os momentos, a todos os seres, em todas as posições, que saibamos atirar não uma pedra, mas atirar a nossa luz, o nosso amor, para que ele possa, esse
essa luz e esse amor, transformar-nos e transformar tudo aquilo que nos rodeia. Também dirigimos a nossa oração para aqueles países que estão mais renitentes na evolução, para aqueles países onde se vive ainda muito sobre coação, manipulação, para aqueles países que vivem ainda muito sobre a pobreza material e espiritual. São colónias dentro do próprio mundo Terra. Existem diversas colónias. Essas colónias precisam de ser trabalhadas. Nós não podemos ir fisicamente, mas podemos ir através da nossa essência e do nosso pensamento, da nossa liberdade pensante e distribuir um pouco de energia, um pouco de conhecimento, um pouco de fraternidade, para que esses povos possam, de alguma forma, se desenvolver e, sobretudo, se libertar daquele emaranhado em que se encontram. Possamos nós também, nas nossas orações, dirigi-las à beleza do próprio mundo, à beleza das próprias pessoas, à essência do ser, de modo a que o ser desperte e se fortaleça de tal forma que o próprio ser possa então comandar coordenadamente o próprio corpo e a própria materialidade na humanidade. Que as nossas orações sejam dirigidas como uma questão de agradecimento às grandes florestas, aos grandes rios, aos grandes vales, às grandes alturas, que por todo lado ecoam como que uma canção a nossa oração, para que ela seja espalhada por todo o universo material e por todo o universo espiritual. Possamos sempre estar gratos aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos avós, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, e para que possamos, de além dessa gratidão, merecida ou não merecida, não é essa a questão, possamos também colaborar para que todos os que nos rodeiam, principalmente aqueles que nos rodeiam, estejam de bem com a vida. Que todos aqueles que procuram ajuda sejam esclarecidos e de algum modo sejam auxiliados. Auxiliados no sentido de não dependência, mas de despertarem, para despertarem rapidamente. E que todos aqueles que julgam que podem fazer alguma coisa pelo bem da humanidade, então não julguem, façam. Mostrem para si próprios do que são capazes. E aí têm que começar mesmo pelo perdão a si próprios, pelo perdão e pelo amor a si próprios, para poderem fazer alguma coisa pela humanidade. A nossa oração também se estende para todas aquelas famílias que perderam os seus entes queridos, que ainda não têm a noção da espiritualidade e da continuidade da vida e que sofrem por terem perdido os seus entes queridos. E também a nossa oração se estende a esses entes queridos que partiram. Muitas vezes pensamos nós que é antes do tempo, mas o tempo é sempre certo, seja para o que for. Então, que a nossa oração se estenda de modo a que eles sejam envolvidos e de modo a que eles regressem à pátria espiritual. E então se encontrem consigo próprios, possam resolver as questões que os magoaram, que os levaram a partir, que de alguma forma os acompanharam. O que é sempre mau, essas situações, acompanhar-nos depois de nós deixarmos os nossos corpos. Por fim, agradecemos aos nossos mentores espirituais, aos nossos espíritos guias, aos nossos anjos da guarda, aos nossos arcanjos. Agradecemos ao nosso pai espiritual, à nossa mãe espiritual e agradecemos à nossa família espiritual o facto de nós conseguirmos esta união através da oração,
através das nossas atitudes e através da nossa postura para com a humanidade e para com aqueles que nos rodeiam. Que sejamos sempre sinceros para connosco, verdadeiros para connosco, que sejamos sempre justos para connosco, para podermos ser, então, para os outros da mesma forma. Que se possa afastar de nós tudo aquilo que nos possa perturbar, tudo aquilo que nos possa impedir o nosso progresso. Não há nada que possa impedir o nosso progresso, mas foi criada essas ideias, esses valores muitas vezes negativos, essas ideias que limitam a nossa própria evolução e nós precisamos de as retirar. Agradecemos por fim a nós próprios a nossa existência, agradecemos ao nosso corpo, à casa do nosso corpo e à nossa própria existência nesta terra em que nós vamos continuando a viver e em que nós vamos continuando a descobrir e a desenvolver todas as nossas capacidades. Amor e gratidão e a nossa imensa gratidão para com todas as coisas. Eu não tenho dúvidas que assim é, sempre que haja alguém e que nós queiramos que assim seja. E assim será sempre. Para terminar, só vou ler aqui, sei de cor, mas eu não gosto de ler. Gosto de ler sentido. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o nosso espírito esclarece e alcança a maior evolução. Certo-nos cá fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, aqui estamos e estaremos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência dos nossos erros, a fim de repará-los, evitar o mal e praticar o bem. Eu creio que assim é. E ficamos por aqui hoje, tá bom? Pode ser? Então vá. Todos ponham aí um coraçãozinho ou uma rosa para eu ver, uma flor. Vamos lá, pôr. Todos. Um coraçãozinho, mas é assim. Vocês mandarem o coraçãozinho, vá. Vamos todos pôr. Todos vamos pôr, vá. Todos os nomes que eu li, os corações que eu fui vendo,
Peço-te a ti, meu amigo espiritual, que possas ir junto destes irmãos e falar com seus mentores espirituais, possas os envolver no teu amor e de alguma forma possas então auxiliá-los, aquele auxílio que é instantâneo, aquele ponto em que eles podem ser tocados para que eles possam despertar e para que eles possam encontrar o seu próprio caminho. A minha imensa gratidão, querido irmão, querido amigo, querido ser espiritual, que acompanhas sempre nas tarefas das orações, na tarefa da cura, que nos acompanhas sempre para realizarmos trabalhos com todos estes nossos irmãos, trabalhos espirituais e materiais. A minha profunda gratidão. Então vos deixo por hoje, volto esta semana ainda, mais 2 vezes. Até ao Natal, até ao Ano Novo, venho 2 a 3 vezes por semana fazer a oração convosco, ok? Beijinhos para todos, abraços. E assim, quando fizer, é sempre ao meio da tarde que é publicado para vocês terem tempo de se preparar. E vamos fazer um bocadinho mais cedo, está bem? Tá. Para todos, um abraço, um beijo e, sobretudo, o desejo sincero que cada um faça o esforço para transformar tudo o que está na sua vida. Bem-aja. Até daqui a pouco. Até. Ainda volto 2 vezes esta semana, ok? Tchau. Vou ter que desligar. Tá bem?